Olá, professores! É com muito prazer que hoje iremos conversar com vocês, todos os professores da Diretoria de Ensino Campinas Oeste dos anos iniciais. Eu sou Daniele, faço parte da equipe de anos iniciais e também temos as outras integrantes que irão se apresentar. Olá, pessoal. Hoje estamos iniciando nossa primeira formação com os anos iniciais, professores, coordenadores, gestores. Meu nome é Regina, faço parte da equipe do Núcleo Pedagógico dos anos iniciais da Diretoria Campinas Oeste, juntamente com as meninas. Eu faço, junto com a Dani, um trabalho voltado para a língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia e faço parte também dessa equipe dos anos iniciais da Diretoria de Campinas Oeste. E trabalhamos dividindo aí as nossas atribuições, as meninas de língua portuguesa, e eu trabalho junto com a Silvana cuidando da parte de matemática, tá bom? Que tenhamos um ótimo dia de trabalho. Olá, pessoal, nosso primeiro encontro, né, de muitos que nós teremos online. Eu sou a Silvana, então, integro a equipe dos anos iniciais, trabalhando aí na frente de matemática com a Márcia. Muito bem. Feita então as apresentações, prosseguiremos então com a nossa formação. Para que isso aconteça, nós vamos compartilhar com vocês alguns materiais que depois serão encaminhados para as escolas e vocês também poderão ter acesso. Em relação às suas dúvidas, em relação às perguntas que vocês queiram fazer, vocês vão registrando e anotando durante a formação para depois nos encaminhar. Depois passaremos o endereço para que você possa então registrar suas perguntas. Responderemos a todas elas e também na próxima formação iremos responder para todos e compartilhar as dúvidas pertinentes. Então vamos lá para o nosso material. Enquanto o material está sendo aberto, nós vamos compartilhando com vocês o nosso grande objetivo deste ATPC. Será de produzir e trabalhar com vocês algumas orientações de como conduzir o trabalho com os nossos alunos e também de que forma nós poderemos, não é, abordá-los, em especial na construção dos roteiros de estudo, que faz parte do documento orientador mandado pela Secretaria de Estado da Educação, que eu acredito que todos vocês já tiveram acesso e os coordenadores já passaram para vocês. Então, vamos para agora os nossos objetivos. Como eu havia dito, esse ATPC tem o objetivo de ajudá-los a discutir sobre o documento orientador e também de ajudá-los a acompanhar das habilidades que devem ser agora garantidas no roteiro de estudo para todos os alunos. De que forma iremos selecionar essas habilidades? E de que forma também vocês irão acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos de vocês. Ainda mais neste momento que estamos num novo processo, num novo replanejar, né? Antes da gente falar de tudo isso, a gente vai fazer a nossa leitura inicial com vocês, que nós sabemos o quão importante é a função desta leitura. Vou passar a palavra para a Regina, que fará com vocês, então, a leitura inicial. Bom, para essa leitura inicial da nossa formação dos anos iniciais, selecionamos a leitura de Carlos Drummond de Andrade, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Esse conto se encontra no livro Contos Plausíveis. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou, e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico.
Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Caló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Muito bem. Né? Então, vocês ouviram a leitura inicial do nosso autor Carlos Drummond de Andrade. Cada vez mais iremos trabalhar com vocês nas nossas formações com autores clássicos da literatura. Além de ser importante para ampliar o repertório dos nossos alunos, é importante também para que eles possam depois adquirirem as habilidades essenciais da leitura, até porque este texto será cobrado dos alunos a partir do 4º ano, ele está inserido nas avaliações de aprendizagem em processo. Aguardem os próximos, que também são muito bons. Bom, então, como eu havia dito, para a gente começar conversando com vocês sobre a questão do replanejamento, nada melhor do que retomar o que é o documento orientador. Documento orientador que foi encaminhado pela secretaria, ele apresenta várias instruções, desde o registro da atividade do professor em diário de classe, até mesmo sobre o registro de como o professor irá organizar seu roteiro de estudo, de que forma o PC irá organizar as escolas e de que forma esses materiais deverão ser distribuídos. Hoje, o nosso objetivo é esmiuçar com vocês parte do que está nesse documento orientador. E parte do que está lá se refere, em especial, às habilidades que vocês precisam garantir na construção dos roteiros de estudo. É esse o nosso grande objetivo ao tratar dessa informação com vocês. Então, vamos para o próximo slide para conhecer as habilidades? Vamos lá. Este é o documento orientador, só para vocês se recordarem, que vocês já receberam aí dos nossos PCs. Então, vamos lá. Então, para que a gente consiga organizar ou planejar qualquer tipo de roteiro de estudo para os nossos alunos, é importante fazermos uma retomada das habilidades. A secretaria fez a organização numa planilha em Excel de algumas habilidades que devem ser priorizadas, mas nós sabemos que, além dessas habilidades que a secretaria nos encaminhou, é importante também que a escola faça uma reflexão. Quais habilidades eu já desenvolvi com os alunos? Onde estão as dificuldades? Olhando para os resultados de 2019, as avaliações diagnósticas que a escola aplicou, nós já temos aí alguns elementos norteadores para o nosso trabalho. Dessa forma, é essencial que nós também, além de olharmos para o material, também possamos olhar e adequar a realidade da escola, exatamente para que a gente utilize instrumentos que possam evoluir com a aprendizagem dos alunos. Então, desta forma, vamos utilizar aquilo que já trabalhamos. Não estamos partindo do nada, estamos partindo a partir de uma história que vocês já possuem desta escola e desta sala de aula com os seus respectivos alunos. Para conhecer essas habilidades, nós vamos sugerir para vocês, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, por onde vocês podem focar, até mesmo citando os resultados da diretoria de ensino, para que vocês possam acompanhar e verificar de que forma é a melhor que vocês conseguem adequá-las no planejamento desse roteiro de ensino. Então, vamos lá. Vamos ao próximo slide, por gentileza. Para retomar essas habilidades, a secretaria ela realizou um levantamento de quais seriam as habilidades prioritárias, seguindo alguns dos critérios. Quais critérios a SEDUC, então, seguiu? Primeiramente, as habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, para que possam desenvolver essas aprendizagens posteriores, as habilidades que os alunos podem, e devem desenvolver a partir de atividades que não são presenciais, e, de fato, podem desenvolver com maior autonomia, que são aquelas que não dependem somente da intervenção do professor para que ela aconteça, o tempo disponível, em especial, para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular e as habilidades também que estão nos materiais de apoio, de acordo com as sequências e atividades que forem encaminhadas para as nossas escolas. Então, para pensar nessas habilidades, nós temos lá no documento orientador, essa planilha em Excel que veio como sugestão para vocês, que a gente tem aí no link
conforme a gente fez um recorte para vocês enxergarem, está escrito em azul no link, para vocês acompanharem, e também vocês têm autonomia, lembrando, a unidade escolar tem aí, né, autonomia para progredir dentro do estudo dessas habilidades de acordo com o conhecimento dos alunos, adequando a realidade aí a cada contexto e a cada sala de aula. Para que isso aconteça, é importantíssimo um trabalho também na TPC com a escola, estudar esses materiais, estudar e retomar essas habilidades para que todos possam, então, construir um planejamento consistente dos roteiros de estudo, para que eles não caiam em atividades soltas, vazias, ou até mesmo atividades que só preencham o tempo do aluno na sua casa. É muito importante, então, fazer esse desenvolvimento. Para que isso aconteça, nós precisaremos compor, então, né, juntamente, aí, como eu disse, com a equipe gestora, esses roteiros para que façamos com a escola e depois com os alunos um roteiro muito bem delimitado e, em especial, atividades que comporão, como a secretaria chama, de um programa semanal, que não pode ter a mais ou a menos na quantidade de aulas oferecidas pela matriz curricular, de acordo com cada componente, né, que nós temos. Então, muita atenção para não priorizarmos língua portuguesa ou matemática e deixarmos de fora outros componentes curriculares que são muito importantes e essenciais para o desenvolvimento das crianças de anos iniciais. Tá? Então, vamos lá. Em língua portuguesa, quais serão as habilidades que você pode trabalhar, professor, dentro da sua sala de aula e do seu roteiro de estudo? Pensando no primeiro ano, nós podemos selecionar algumas como indicação para vocês. O que nós temos? A criança precisa aprender a escrever o nome próprio. Nós temos crianças olhando para os resultados da diretoria, que ao final do 5º ano não conseguem escrever o próprio nome, nem muito menos o sobrenome. Então é importante que a gente trabalhe e garanta isso com eles. Escrever trecho que se sabe de memória, né? Resgatar aquilo que já foi trabalhado, inclusive em sala de aula, aproveitando também as aulas que estão sendo ofertadas de forma online pela secretaria, que dão sugestões de como trabalhar dessa forma. Escrever listas de nomes que já conhecem, localizar palavras em uma lista do mesmo campo semântico. Então, o foco do primeiro ano, como vocês podem perceber, estão nas habilidades de escrita e uma habilidade de leitura com foco na localização, no caso, né, da lista de palavras do mesmo campo semântico. Tá? Observem e realizem essas atividades, que isso é muito importante para os nossos alunos. No segundo ano, nós temos como prioridade identificar os efeitos do sentido pelo uso de recursos gráficos visuais, tão importante para as crianças aprenderem a ter fluência leitora, inferirem informações, não apenas da linguagem escrita, mas de outras formas de linguagem que depois serão condição básica para 6º, 7º, 8º e 9º anos de ensino médio, de compreender outros recursos que a linguagem pode utilizar. Identificar, pessoal, os elementos de uma narrativa. Nós vemos que as crianças saem do 5º ano com grandes dificuldades de localizar não só quem são os personagens, mas também o espaço, onde, como ocorre essa narrativa. As avaliações dos 6º anos têm mostrado a grande dificuldade dos nossos alunos em relação a essas informações. E o mais importante dessas habilidades, que já é a nossa velha conhecida, localizar informações explícitas em um texto. Né? Nós temos tantas informações no material que tem do programa Ler e Escrever, ou mesmo de outras sugestões que vocês perceberam do Aprender a Aprender. Então, por gentileza, verifiquem para compor o roteiro de estudo. Né? E os professores do 3º ano? Quais são as habilidades que eles devem focar? Bom, escrever trechos de textos que já sabem de memória, escrever listas de palavras do mesmo campo semântico, localizar palavras em um texto de memória e localizar palavras em lista do mesmo campo semântico. Observem que nós envolvemos habilidades de escrita e de leitura que são essenciais e são consideradas de percurso. Por que de percurso? Porque elas estão se repetindo no 1º, no 2º e no 3º ano, e que é essencial para a consolidação da aprendizagem.
Vocês podem perguntar, mas terceiro ano, retomar tudo isso que já foi trabalhado no primeiro? Sim, considerem o número de alunos não alfabéticos que nós temos nas nossas escolas e aqueles que ainda precisam avançar em suas aprendizagens, mesmo já sendo conhecedores do sistema de escrita. Por isso é tão importante focarmos dentro dessas habilidades, ok? E no quarto ano, o que nós temos como esperado, né? Nós temos aí também identificar as características do comportamento humano, importantíssimo, representado nas personagens da fábula, aí já envolve algo maior, pensando no projeto sobre fábulas que temos como trabalho no quarto ano. E olha aí as habilidades de leitura: inferir informações sobre o tema de um texto de divulgação científica e inferir a moral de uma fábula. São habilidades mais complexas, que só podem ser garantidas se eu oferto esse repertório para os alunos. E é claro também, se depois eu organizo boas perguntas para que os alunos possam inferir essas informações. Depois, no próximo ATPC, nós vamos falar um pouquinho mais referente a essas habilidades de leitura, mas tenho certeza que os coordenadores já conversaram com vocês sobre essas habilidades. Além de tudo isso, nós temos outras habilidades que envolvem o trabalho com a ortografia, né? E em especial também o reconhecer o efeito de humor de uma HQ, outra habilidade nossa velha conhecida que precisamos avançar muito. Não é fácil identificar os sentidos, né, que precisam humor a ser garantido. Para isso é preciso conhecer os personagens, conhecer as informações, aproximar o aluno dessa linguagem do que produz o efeito do sentido de humor. Produzir textos. O aluno pode, o professor do quarto ano pode pedir para que o aluno finalize um conto, para que o aluno reescreva parte de um conto. Ele pode fazer de forma gradual para que o aluno também possa começar a exercitar a sua escrita com autonomia. Fora isso, nós temos o reconhecer o efeito dos sentidos na utilização de recursos expressivos em textos poéticos. Por isso que os autores, cada vez mais da nossa literatura, serão cobrados nas avaliações e também é uma sugestão para que você trabalhe nos roteiros de estudo. Eu só consigo trabalhar com recursos expressivos se eu conheço o autor, eu conheço os recursos que são utilizados e conheço as diferentes formas de se falar sobre sentimentos e de outras figuras de linguagem que os autores podem utilizar. Então, esse é o nosso grande início aí, tá? E para o quinto ano, professor, quais são as habilidades que você precisa? Bom, primeiramente, dando sequência a todo esse percurso de aprendizagem, espera-se que no quinto ano você possa identificar, junto com os seus alunos, ou já tenha trabalhado, para que eles possam realizar agora, né, exatamente quais são os episódios de uma narrativa, qual é a sequência lógica de uma narrativa, em que ordem elas aparecem. E aí é claro que essa habilidade não basta enumerar os parágrafos, eu tenho que compreender todo o sentido da história para conseguir compreender que episódios possuem nela. Nós não temos narrativas, muitas vezes, com uma sequência lógica, principalmente em contos de terror, né, os contos de aventura, nós temos vários episódios que são ir e vir, por isso que é necessário, né, aproximar o aluno dessas informações. Identificar as personagens de uma narrativa, reconhecer a sequência temporal dos fatos relatados, e aqui a grande dificuldade dos nossos alunos, em especial na nossa diretoria, que é diferenciar um fato de uma opinião a partir da leitura de um texto jornalístico. Nós temos no material vários exemplos, mas nada melhor, professor, que você também possa selecionar bons textos jornalísticos e elaborar boas questões. O que é um fato? O que o jornalista apresenta como um fato e qual é a opinião que está expressa naquela notícia? Será que fato e opinião podem ser caminhos para a construção depois de uma réplica? De que forma isso é constituído? Isso é algo que a gente deve se perguntar quando a gente vai elaborar perguntas aí para os nossos alunos, tá? Então, o nosso objetivo até o presente momento foi ajudá-los a construir um roteiro de estudo, porque nós acreditamos que com um rol tão grande de informações, fica difícil a gente para onde eu vou começar, para onde eu vou elaborar meu planejamento. Por isso, estamos propondo algumas habilidades para vocês focarem durante aí o roteiro semanal. Só
que além de olhar para essas habilidades, não esqueçam de olhar para as aulas que vocês têm acompanhado pelo Centro de Mídias dos anos iniciais. Não esqueçam de, inclusive, olhar para o material que veio, os fascículos do Aprender a Aprender, justamente para que a gente consiga orientar o aluno. Ainda mais anos iniciais que tenha uma explicação para cada atividade que você for dar, para que ela não fique no vazio, simplesmente um roteiro a ser preenchido, devolvido para ser validado, enquanto frequência, que nós sabemos que o registro, né, garantirá a frequência desse aluno. Então, toda orientação é um registro do seu trabalho, é uma evolução do que você planejou para a sua turma. Pense nisso. Quanto maior for o número de informações, melhor será. Eu vou passar a palavra agora para as meninas de matemática, para elas falarem também o recorte que elas fizeram em relação às habilidades prioritárias. Meninas, por gentileza, a palavra é com vocês. Bom, então, como a Dani colocou, nós fizemos também um estudo da proposta que foi oferecida pela Secretaria, né? Quem já teve proximidade do documento orientador, ou quem não teve, por favor, tenha. Existe um link que nos leva a entender quais foram as habilidades do currículo paulista que a SEDUC entende que são essenciais para a matemática. Porém, nessa proposta, existe a flexibilidade da gente entender quais são aquela que nós entendemos como essenciais, assim como cada unidade escolar também tem essa disposição, essa autonomia, e deve fazer isso, deve estudar essas habilidades e pensar na realidade da sua unidade escolar, cada professor dentro da sua sala. Para contribuir para esse roteiro, como a Dani vem dizendo nesses últimos PPTs, nesses últimos slides, a gente pensou, então, em matemática, do que foi oferecido, o que seria importante e essencial que fosse trabalhado, desenvolvido com as crianças em casa, à distância. O que a gente consegue oferecer para os alunos agora lá, que os pais conseguem encaminhar quando pode, quando eles têm auxílio, ou que eles conseguem fazer de uma forma um pouco mais autônoma. Para o ciclo de alfabetização e para o ciclo intermediário, nós escolhemos, então, mesmo que a Secretaria tenha oferecido o trabalho com todas as unidades temáticas, números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística e álgebra, nós escolhemos uma unidade temática. Pode passar. Não é novo para as escolas que vêm aí seguindo as orientações que a gente tem discutido nos últimos anos, mas a gente vem sempre orientando, dizendo que trabalhar com a unidade temática de números é uma prioridade, é um ponto zero de partida, porque essa unidade temática, que a gente entende aí no currículo paulista como um trabalho com números e com cálculos, com as operações, ela pode tanto beneficiar o trabalho com as outras, como impedir ou dificultar que as crianças avancem nas outras unidades temáticas. Então, nós entendemos que trabalhar as habilidades propostas para a unidade temática números é essencial neste momento. Pode passar. Para cada ano, nós então selecionamos, dentro da unidade temática números, o que seria interessante, quais propostas, né, quais habilidades a gente poderia realizar propostas a ser desenvolvidas em casa. Então, no primeiro ano a gente sabe que a gente tem a contagem, que a gente tem o registro de números, a comparação, e começa o trabalho com os fatos básicos aqui, tanto da adição quanto da subtração. Aqui existe, com certeza, uma preocupação que a gente pensa bem, oferecer orientações, porque a gente sabe que o primeiro ano tem uma aproximação diferente dos outros anos dessas habilidades. Então, quanto mais informações a gente oferecer para os alunos para que isso comece a se desenvolver lá em casa, é melhor. Vamos olhar o segundo ano? O segundo ano, ele vai no mesmo caminho, só que dentro daquilo que o aluno precisa realizar com números e com os cálculos, ele vai desenvolver outras habilidades, né? Aqui, além de reconhecer, de contar, ele tem que conseguir ordenar, comparar em diferentes quantidades. Além dos fatos básicos, aqui já tem uma proposta de resolver e elaborar situações, problemas com adição e subtração.
Então, vocês podem perceber que existe uma continuidade que é a proposta do nosso currículo, né? Esse currículo que a gente sabe que amplia as habilidades de ano para ano. No terceiro ano, que é o próximo slide, nós vamos perceber que é a mesma proposta, só que com a habilidade adequada para aquele ano, com outras dificuldades. Então, aqui o terceiro ano ele tem que construir fatos básicos, não só lidar com eles, compor números com grandezas maiores, utilizar diferentes procedimentos para resolver os cálculos, resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração. E aí a gente vai entendendo que existe essa linearidade, esse trabalho de ir e vir, na verdade, né? Não linearidade, com as habilidades. Já para o quarto ano... Isso. Quer continuar, Márcia? Continuo, sim. Bom, para o quarto ano, priorizamos também, né, o trabalho com os números e as operações. Então, podemos pensar no seguinte... quarto ano, eles já têm o domínio das operações e das situações problema, né? Então, como esse trabalho online, nessas aulas à distância, né? O que nós temos que ter em mente também é que nós estamos pensando no primeiro momento em reforçar e recuperar as aprendizagens. Isso é primordial. Se pensarmos que este momento que estamos aí longe dos alunos, né, fisicamente, para recuperar o que é essencial para dar continuidade às aprendizagens, então a proposta para quarto e quinto ano, indo ao encontro de números e operações, terá muito a contribuir no retorno das aulas, tá certo? Então, no quarto ano, a gente continua com os números aumentando aí, claro, o número de ordens, classes e ordens, né? Então, ler, escrever e ordenar os números, observando as características e regularidades do sistema. E passa para resolver e elaborar situações problema com os números naturais, envolvendo adição, subtração, e não somente nas adições e subtrações mais simples e comuns, né? Então, a gente entra mesmo nos diferentes significados da subtração, por exemplo, e da adição, tá? Que a gente viu bastante, já estudamos, quando conversamos sobre o campo aditivo, tá certo? É uma coisa importante, volta só um pouquinho no anterior, que a gente também pode dizer, obrigada, é que percebam que essas habilidades, elas estão lá no documento, né, são do nosso currículo também, e ela vem como de resolver situações, problemas de diferentes estratégias, e é bacana que eles sempre colocam que utilizar cálculo mental, estimativa e algoritmo, tá? Então, não deixando de lado o algoritmo, que a gente acha de suma importância que a criança, né, tenha nessa fase aí da escolaridade, quarto e quinto ano, o domínio da técnica operatória, mas que mais que isso, ele consiga atuar aí fazendo resolvendo as situações problema, utilizando estimativa e cálculo mental, né? Parece fácil, mas não é. Pode passar, Rê. Ainda no quarto ano, resolve também situações problemas, né, envolvendo agora o campo multiplicativo, que envolve a multiplicação e a divisão. E aí, de novo, então, não só situações, problemas, daquelas, por exemplo, de multiplicação muito simples, que significa só, tem o significado da adição de parcelas iguais. Não, avançar para os diferentes significados, como a configuração retangular, a combinatória, a proporcionalidade. Certo? E vocês podem ver que aí no final do quarto ano, a gente também coloca, a gente traz como essencial nesse momento, calcular o resultado das operações. Então é muito importante que eles tenham, sim, esse contato e esse domínio, na verdade, não contato, domínio do cálculo das 4 operações. Pode ir para o quinto. Próximo. Ai, obrigada. Para os quintos anos, então, vamos pensar um pouquinho. Então, eu tenho uma sala de quinto ano, né? Aqui nós colocamos como sugestão que vocês olhem para essas habilidades,
tá certo? Porém, se eu tenho uma sala de quinto, mas entendo que as habilidades que estão propostas para o quarto ano como essenciais, os meus alunos ainda não sistematizaram, eles ainda não têm o domínio pleno, nada impede de vocês também utilizarem as habilidades do quarto, mesmo sendo sala do quinto ano. Certo? Na verdade, é uma progressão das aprendizagens. Então, vocês, professores, conhecem muito melhor a realidade, mais do que ninguém, a realidade de cada sala. E lembrem-se, é o momento da gente recuperar as aprendizagens. E o que nós colocamos aqui, e que o documento traz também, são as habilidades essenciais. Então, vamos pensar que é o mínimo que os alunos têm que saber no ano em que estão, tá? Então, aqui para o quinto ano, além de garantir as habilidades descritas anteriormente para os quartos, então, eu penso que eles já dominaram as anteriores, eles deverão, e aí vai o trabalho com os números, que é ler, escrever, ordenar, né? Os números agora com 6 ordens, então ele vai até a centena de milhar. Resolver as situações problema, envolvendo também adição e subtração, tá certo? E aqui no quinto ano, qual é o diferencial? Onde que dá o pulo? Onde que tem essa progressão de aprendizagem aí? É que já inclui o trabalho com os números racionais, na forma decimal, que no caso aí a gente sabe também que vocês já vêm desenvolvendo esse trabalho, inclusive desde o terceiro ano, que é o sistema monetário, por exemplo. Próximo. Aqui, nós pensamos bastante e achamos importante colocar essa observação, né? Que cada professor conhece a realidade da sala, dos saberes dos seus alunos. Então, vocês, assim, a gente vem com o intuito de ajudar, de auxiliar nesse roteiro que vocês estão planejando, preparando, tá? Mas vocês devem fazer o quê? Os ajustes, as adequações necessárias. E lembrando, mais uma vez, que as habilidades elencadas até o momento são essenciais para que os alunos consigam avançar nas aprendizagens, certo? Por exemplo, se o caso o professor fala, nossa, a minha sala está ok com essas habilidades que são essenciais, nada impede de vocês olharem para o documento que ele traz, sim, as outras unidades temáticas também, né? E vocês realizarem um planejamento de atividades para a sua sala que vá trazer aí o desenvolvimento de habilidades de outras unidades temáticas, como, por exemplo, grandezas e medidas, né, álgebra, enfim, vocês têm total liberdade. Lembrando que o documento orientador está lá, ele traz todas as unidades temáticas com as suas habilidades para o referido ano, tá? Então, acho que é isso mesmo, a gente traz uma contribuição e espera que isso possa ajudar, tá bom? Agora é conversar com vocês sobre a elaboração do roteiro semanal. Considerando todas as informações que apresentamos, tão importantes sobre as habilidades, para orientá-la onde focar, como focar e de que forma retomar o trabalho, como garantir, então, a escrita desse roteiro semanal, que é uma grande preocupação nossa de anos iniciais. Então, vamos lá para conhecer a nossa proposta? Primeiramente, vocês devem garantir esse roteiro de atividades, lembrando, considerando o número de aulas oferecidas pela matriz curricular. Portanto, não dá para oferecer 20 atividades no dia, né, 30 atividades por dia. Nós precisamos fazer toda essa divisão de acordo com o número de aulas que nós temos. Por isso que é importante a gente, junto com o coordenador da escola, junto com a equipe gestora, né, verificar essa matriz e verificar de que forma vocês organizarão as habilidades e essas atividades, tá bom? Não percam de vista essas informações. Vamos lá para a próxima informação, que é importante. E o que é replanejar? Bom, depois que nós discutimos tudo isso, falamos do roteiro, pensando, hoje a gente pode entender que o replanejamento, ele tem um movimento um pouco diferente daqueles que nós trabalhamos sempre com vocês na nossa diretoria, que ocorreriam, né, a cada segundo semestre, então a cada reinício de trabalho do professor. Hoje é mais do que fazer um plano de ação, é mais do que trabalhar com o desenvolvimento do currículo, é mais que garantir a aprendizagem também aí dos nossos alunos. Por quê? Porque eu tenho que garantir
além de tudo isso que a gente já estava habituado, garantir também a utilização de recursos que facilitem essa aprendizagem. Então, o replanejar hoje, ele ficou muito além de só pensar em habilidades a serem desenvolvidas, em analisar os indicadores, tudo isso permanece, é claro, só que tem que permanecer também uma adequação muito importante para os nossos alunos que não estão conosco de forma presencial. E nós entendemos, e até ouvindo já algumas das nossas escolas, compreendemos a situação que vocês estão. Às vezes a gente fica preocupados, às vezes até desesperados, não é mesmo? Tentando verificar de que forma eu organizo. Mas eu não estou lá para fazer reescrita com o meu aluno, como isso pode dar certo? Isso pode dar certo na medida em que eu garantir para ele as habilidades que são essenciais para a aprendizagem. Quando voltarmos, retomaremos essas informações, mas a gente não pode perder de vista e cair só nessa preocupação de como, né, não vai dar certo, dará sim, só que para isso eu preciso de um foco. Então, replanejar agora é pensar em todos esses aspectos, mas considerando em especial as necessidades dos nossos alunos. Por isso que a gente já dividiu aquelas habilidades para facilitar e auxiliar no trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá para mais uma informação? A secretaria propõe que esses roteiros devam ser interdisciplinares, né, que possam ter aí ou cada componente curricular de uma forma efetiva. Então, as sequências didáticas seriam boas modalidades organizativas para a gente pensar de forma adequada que esse roteiro que a secretaria está nos propondo, professores. Mas não quer dizer que a gente só vai utilizar de sequências didáticas. Vocês podem utilizar, podem sugerir sequências didáticas, mas é importante também olhar para as atividades que vieram, as atividades do fascículo, para não ficar somente como um caderninho para preencher o tempo, que nós já sabemos que já tiveram alunos que já fizeram todinho aquele caderninho e a gente gostaria que isso não acontecesse. Por quê? Porque aquilo tem que ser adequado dentro de uma rotina. Alunos e pais têm que entender qual é o objetivo daquela atividade, de que forma isso está estruturado. E para que você garanta o estudo deste material, mais as aulas que estão lá no centro de mídias, mais o que nós precisamos desenvolver, cabe estudo, cabe a orientação, né, de alguma forma também nos ATPCs da escola, para que nós possamos direcionar e costurar todas essas informações. Então, não podemos perder de vista essa programação, considerando todas essas frentes que a secretaria está trabalhando conosco. Para isso, precisamos estudar, em especial, estudar, que é o que faremos no próximo ATPC, as sequências que foram apresentadas pelo material do fascículo, ok? Vamos para mais uma informação? Bom, nós já falamos com vocês que os roteiros eles têm que ter o número de aulas, as habilidades a serem desenvolvidas, as atividades a serem realizadas, né, incluindo o tempo previsto, e os instrumentos para verificação de aprendizagem, que no nosso caso são os registros. Atenção aos registros, eles são importantes para que o aluno consiga depois validar sua frequência, para que você depois tenha instrumentos de avaliação para verificar sobre essas informações. Então, a atividade ela é necessária que tenha o registro. Não vamos também propor registros de forma que o aluno não consiga realizá-lo. Proponha registros plausíveis que os alunos deem conta de realizá-los. Isso é muito importante. Registros não são cópias, registros não são fazer sequências, como a gente também tem encontrado, de 0 a 100, de 0 a 300. Cuidado com o que vocês vão pedir aí para essa verificação da aprendizagem. Como a gente sempre coloca, vocês têm os exemplos de atividades dentro do material do programa, tanto ler e escrever quanto EMAI. Então, verifiquem as formas possíveis e cabíveis de registros, ok? Fica aí a sugestão para vocês. Então, vamos para o próximo, por gentileza, para orientá-los. Nós também temos, dentro do documento que foi mandado para as escolas, o boletim, no dia 30 de abril, foi lá encaminhado uma sugestão de um plano semanal de atividades à distância. Então, você, professor,
deve já ter conhecimento desse material. Se a sua escola ainda não mostrou, por gentileza, verifique, porque é uma forma de registro do seu trabalho, daquilo que você irá planejar e desenvolver. E foi decidido em conjunto, né, com supervisão, mais a dirigente regional de ensino, que este plano deve ser feito semanalmente, contendo o nome do professor, a turma, o componente curricular, os conteúdos. Agora nós chamamos de objetos de conhecimento, então vamos adequar o que o currículo paulista traz, objetos de conhecimento a serem desenvolvidos, as habilidades e competências que você pretende com as atividades ou durante aquela semana, o desenvolvimento e as estratégias pertinentes, né, e as formas de avaliação. Lembrando que este documento deve ficar na escola, né, e é o coordenador que vai validar junto com a equipe gestora. Quando a gente está falando em roteiro que vai para os alunos, a gente não pode mandar este material, porque aqui já implica em linguagens que talvez não sejam compreensíveis nem para os pais, nem para os alunos. Os roteiros que vão de estudo com as atividades, elas têm que ser numa linguagem como se você estivesse conversando com o seu aluno, como se você estivesse dialogando e mostrando passo a passo o que ele pode e deve realizar, inclusive com o tempo sugerido para cada atividade. Então, isso é muito importante. Este documento que estamos mostrando é um documento que fica para a escola e é a escola que, de certa forma, vai validar. Isto é uma das formas de validar, inclusive, o teletrabalho de vocês. Ah, Dani, mas na nossa escola nós fazemos de forma diferente, mas na nossa escola a gente já tem outro roteiro, né? O que foi colocado pela supervisão é que, ok, se existe um outro roteiro, mas ele tem que ser validado e também pela equipe gestora da escola e seguir pelo menos a esses itens que nós temos aí de informação que são tratados. Ok? Então, vale a pena entender bem. Então, esse é um registro do trabalho do professor e o roteiro que nós encaminhamos para os alunos é um roteiro que tem que ser muito bem explicado, muito bem detalhado, para que família e crianças possam aí participar, tá? Então, essas seriam algumas das nossas informações. Agora, vamos para o próximo, por gentileza. E aí, as nossas referências que utilizamos foi o nosso documento orientador, as habilidades, né, que nós pegamos aí de toda a avaliação da nossa diretoria de ensino e das nossas escolas, e também o material que foi enviado pela SEDUC, respaldado pelas informações que recebemos. Tá? Esse ATPC, ele é gravado, portanto, você também receberá um link para tirar suas dúvidas ou outras sugestões que você possa ter para nos fazer. Então, faça sua sugestão, faça sua colocação, que estaremos à disposição para responder para vocês, ok? Então, é isso que nós gostaríamos de deixar para vocês. Começamos, então, o nosso trabalho e o nosso roteiro. Pois não, Sil, por favor. Só lembrando que algumas das dúvidas nós vamos responder diretamente para a escola, né? E outras a gente traz para o coletivo na próxima discussão. E com certeza, assim como o grupo, a equipe de língua portuguesa vai retomar algumas coisas das habilidades, nós, da equipe de matemática, também vamos retomar e tematizar algumas das habilidades que foram apresentadas hoje. Ok. Depois, vocês poderão acompanhar também esta gravação, né, para o nosso canal, o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Campinas Oeste tem um canal, inscrevam-se no YouTube, então vocês vão encontrar Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Localizem, façam sua inscrição, que vocês irão encontrar todo esse plano de formação que nós estamos trabalhando com vocês, ok? E o link irá para as escolas e os PCs ajudarão e organizarão a discussão que nós teremos, tá bom? Então, neste primeiro momento, nós encerramos essa nossa primeira formação, desejando um excelente trabalho a todos e um muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estaremos na próxima. Muito obrigada.